Boa noite, meu irmão, minha irmã. Que bom que você está conosco. Vamos dar um tempinho enquanto os nossos irmãos entram, na nossa live. Já temos 82 pessoas conectadas conosco. Enquanto os nossos irmãos vão entrando, se você quiser, pode ir se identificando nos comentários de que paróquia você pertence. Se você é da Pastoral do Dízimo, coloca aí a tua paróquia para que nós possamos saber quem está conosco nesta live, nesta segunda noite da nossa live de formação da Pastoral Diocesana do Dízimo. Quero dar as boas-vindas a todos e dizer que é uma alegria podermos estar juntos nesta noite. Nesta noite, nós temos conosco a presença do Padre Erickson Ramos. Padre Erickson é vigário paroquial na paróquia São Francisco de Assis, na cidade de Várzea Paulista. Padre Erickson também é o assessor da Comissão de Animação Bíblico-Catequética aqui da nossa diocese, Trabalha com os catequistas, com toda a realidade catequética da diocese e gentilmente aceitou o nosso convite para estar conosco nesta noite. Também quero já de antemão agradecer a todos que estão entrando aí na nossa live e vamos iniciar a nossa live, a nossa noite de formação, invocando sobre nós a presença da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, nós vos agradecemos pelo dia que o Senhor nos concedeu. Nós te pedimos nesta noite que envie sobre nós o teu Santo Espírito, que derrame sobre nós os dons, os carismas do teu Espírito, de uma maneira muito particular. Conceda-nos nesta noite o dom da sabedoria, o dom do discernimento, para que possamos escutar a tua voz por meio do nosso assessor. Que o Espírito Santo esteja conosco, nos iluminando, nos auxiliando e nos capacitando para esta grande missão pela qual somos chamados. Invoquemos todos juntos a ação, a presença e a assistência do Espírito Santo, dizendo: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Santo Espírito, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Consagremos também esta nossa noite de formação à materna proteção de Nossa Senhora. Que Nossa Senhora nos cubra com o seu manto sagrado, nos proteja e que Nossa Senhora seja junto de Deus, medianeira de todas as graças do céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, que alegria poder estar com você nesta noite. Obrigado por participar conosco da nossa segunda noite de formação da Pastoral Diocesana do Dízimo. Como disse no início desta live, nós contamos hoje com a presença do Padre Erickson Ramos, da paróquia São Francisco de Assis, na cidade de Várzea Paulista. Ele é que nos assessorará nesta noite
né? E nos trará uma palavra a respeito desta pastoral tão bonita e tão importante na vida da igreja. Como já divulgado na semana passada nós fizemos uma reflexão sobre o capítulo 1 do documento 106 da CNBB, o dízimo na comunidade de fé, orientações e propostas. Hoje, Padre Erickson fará conosco uma reflexão do capítulo 2 deste documento, que é uma parte mais prática. O capítulo 2 vai trazer as orientações, as propostas para a pastoral. Semana passada nós vimos o que é o dízimo, quais as dimensões do dízimo, qual é a fundamentação bíblica para a nossa experiência de fé na entrega, na devolução do nosso dízimo. E hoje, então, Padre Erickson vai tratar conosco quais são as orientações que a CNBB dão às nossas paróquias, à nossa pastoral, para a vivência e a implantação da pastoral do dízimo. Boa noite, Padre Erickson, a palavra é tua. Boa noite, Padre Carlos, obrigado pelo convite. Boa noite você, meu irmão, minha irmã que acompanha da sua pastoral. Então, o Padre Carlos falou, a gente vai estudar um pouquinho o 2º capítulo deste documento 106 da CNBB, lançado em 2016. Este documento está na esteira de um lançado em 2015, também pela CNBB, mas que foi mais uma reflexão, não um documento e nem um estudo. Então este capítulo, como o padre adiantou, ele fala mais sobre orientações da prática, da implantação da pastoral aí na sua paróquia e também numa diocese. Ali no número 36, que inicia este capítulo, ele fala um pouquinho sobre o que é a pastoral do dízimo. A pastoral do dízimo é uma ação eclesial, uma ação da igreja. A gente tem que lembrar o que é pastoral. Então, pastoral nos lembra o bom pastor, aquele que cuida do rebanho. Então, é uma ação de igreja também para fomentar nos fiéis o cuidado com a ação evangelizadora. O dizimista, então, ajuda na dimensão da evangelização na comunidade. Então, ele diz: o objetivo e a finalidade da pastoral do dízimo é motivar, planejar, organizar, executar, implementar o funcionamento, acompanhar, estando em sintonia com a pastoral de conjunto. Então, a pastoral do dízimo, ela auxilia também para que o dizimista se sinta pertencente a toda a pastoral de conjunto. Ele faz parte da ação evangelizadora da igreja. E aí ele tem 5 sessões. A primeira sessão ele vai falar sobre a implantação do dízimo. O que é que eu preciso fazer na minha paróquia para implantar esta comunidade? Na minha comunidade, esta pastoral. Então ele vai dizer, primeira coisa é um período de sensibilização e conscientização das pessoas sobre o que é o dízimo. Aí ele coloca o que é essa implantação. Depois ele vai falar um pouquinho sobre a organização e o funcionamento da pastoral, na segunda sessão. Os agentes da pastoral do dízimo, o dízimo na pastoral de conjunto e, por fim, como motivar permanentemente esta pastoral na paróquia. Então, sobre a implantação do dízimo. A implantação desta pastoral na paróquia é uma singular oportunidade de conhecer o dízimo e assumi-lo. O que é o dízimo na nossa caminhada evangelizadora? E também é a oportunidade de assumir isso na nossa vida. Então, o dízimo é uma experiência de fé. É o que diz essa primeira parte da implantação. Então, eu preciso conhecer o significado. Na semana anterior, o Padre Genival falava muito sobre isso. Qual que é o significado do dízimo? O dízimo é mais uma oferta na paróquia? Não. O dízimo é uma contribuição sistemática, periódica, sistemática, mensal, que eu realizo. Depois, preciso conhecer bem as 4 dimensões do dízimo. A dimensão religiosa, eu com Deus, a dimensão eclesial,
que é a minha dimensão com a igreja, com os meus irmãos, a dimensão missionária. Cristo nos entregou o mandato missionário para evangelizar. Então, contribuindo com a evangelização, eu faço a partir do meu dízimo. E depois, a dimensão caritativa, sobretudo com os mais pobres. Ainda nesse ponto, ele fala sobre os objetivos do dízimo, relembrando aquilo que o Padre Genival falava sobre o Código de Direito Canônico: organizar o culto divino, prover o sustento do clero e dos demais ministros, praticando obras de apostolado, de missão e de caridade, principalmente em favor dos pobres. Como eu vou fazer essa implantação? Então, o documento vai dizer no número 38, por meio de uma campanha. Uma campanha deve ter uma equipe de coordenação que vai pensar num lema, no hino, em cartazes, folhetos, livretos, prazos, no planejamento das atividades, no envolvimento dos corresponsáveis, envolvendo todas as pastorais. Pode passar? O documento deixa claro que esta campanha e que esta implantação, ela não pode ser pensada por alguns. Ela deve ser um grande processo de diálogo. Precisamos dialogar para aprofundar as nossas convicções, o que é o dízimo, para que nossa paróquia está assumindo isso. Preciso ter consciência da dimensão de fé, e é um amplo processo participativo. Aquilo que o Papa tem tanto pedido para a Igreja, a sinodalidade, que é o caminhar juntos. Aquilo que vai ser assumido por todos precisa também ser pensado por todos. Então o documento nos aponta isso. Ele coloca também que o dízimo não pode ser mais uma das ofertas. Então, quando a diocese, a paróquia pensar no dízimo, ele vai precisar pensar também nas outras formas de arrecadação que tínhamos. As festas, as campanhas, as coletas especiais. Vamos continuar com elas? Aí o documento aponta. Sim, podemos continuar com elas. Mas se a gente opta pelo dízimo, se a gente quer fazer essa experiência de fé, as festas não serão tanto para a arrecadação. As festas serão mais para confraternizar os membros da paróquia. Ele fala das campanhas. As campanhas serão para gastos extras que nós tenhamos, mas eu preciso ter claro, o dízimo é a forma habitual de contribuição dos fiéis para a manutenção da vida paroquial. E as campanhas? No Brasil nós temos 5. 2 que a CNBB nos propõe, que é a campanha da fraternidade, que acontece no tempo da Quaresma, e a campanha da evangelização, que acontece no tempo do Advento. E outras 3 campanhas que têm âmbito mundial, que é a coleta para a Terra Santa, na sexta-feira da Paixão de Nosso Senhor, que é o óbolo de São Pedro, que a gente celebra aqui no final de semana, que celebramos São Pedro e São Paulo, e por fim a coleta das missões, que acontecem no penúltimo final de semana de outubro. Então tudo continua, mas a forma habitual de contribuição dos fiéis é sim o dízimo. Pode passar. Ainda nesta parte ele fala sobre a colaboração convicta que deve acontecer dos ordenados, dos ministros ordenados. Fica claro, quando a gente fala de ministro ordenado, a gente está falando do bispo, dos padres e dos diáconos. Estes devemos ter bem claro o que é o dízimo. E devemos ter convicções profundas. E além de entender essas convicções, o documento nos aponta. Também nós devemos ser dizimistas e agentes dessa pastoral. Depois ele fala sobre a adesão de todas as paróquias. A diocese pensou nesta campanha, discutiu esta campanha. Foi um processo amplo de implantação. Todas as paróquias devem assumir este caminho de implantação do dízimo. Depois, ter um material criterioso. Por quê? Ou a nossa diocese prepara este material, ou dentre os que tem no mercado, ela vai escolher o melhor. Fala também de distinguir o dízimo de outras contribuições, como eu falei um pouquinho aqui. O que é o dízimo? É uma oferta? Isso precisa ficar também claro na implantação.
O documento também fala para nós da prestação de contas, uma administração transparente, porque isso também motivará o dizimista a continuar fiel nesta obra de evangelização. Depois, para a implantação do dízimo, ele coloca um 8º passo, que é ligar o dízimo à evangelização. Então, isso é um pouquinho da primeira sessão que o documento apresenta. Se você tiver alguma dúvida, já vai deixando aí na live, eu combinei com o Padre Carlos, as mais difíceis ele responde, viu? A segunda sessão, a organização e o funcionamento da pastoral do dízimo. O documento, no número 46, nos fala que é necessário pensarmos em equipes. Primeiro ele fala, como o dízimo acontece na paróquia, o dízimo é paroquial, então a gente tem que ter bem claro esta equipe paroquial. Claro, chefiada, conduzida pelo padre, pelo pastor daquela comunidade. Essas equipes devem ter um número suficiente de pessoas e pessoas bem preparadas para assumir os vários aspectos do dízimo. Pois ele fala de uma equipe diocesana, aí também chefiada, conduzida pelo pastor, pelo bispo diocesano. Ele deve conhecer muito bem as motivações da pastoral do dízimo. E depois ele fala de equipes regionais. Quando ele fala das equipes regionais, ele não está se referindo às regiões pastorais que nós conhecemos e temos aqui na Diocese de Jundiaí. Quando ele fala de equipes regionais, ele está falando das equipes que temos na CNBB. Somos 18 regionais que compõem aqui a organização da CNBB. Nós aqui, Diocese de Jundiaí, somos Regional Sul 1 da CNBB, juntamente com outras 41 dioceses aqui do estado e com as 6 regiões episcopais lá da Arquidiocese de São Paulo. Então, bem claro, equipe paroquial, equipe diocesana, e nessa equipe diocesana pode estar subdividido, como nós fizemos aqui na Diocese, por regiões pastorais. Essas equipes devem assumir a coordenação, devem assumir o funcionamento e devem assumir a relação com as demais pastorais da Diocese, as demais pastorais da ação evangelizadora, no que a gente chama de pastoral de conjunto. Essas equipes, sobretudo a equipe diocesana, têm o trabalho de coordenar campanhas de conscientização, devem realizar encontros de formação, de estudo sobre o que é o dízimo, deve facilitar, promover a troca de experiências entre paróquias, o que tem dado certo num lugar, vamos trocando essas experiências para sempre crescer. Ele fala também da equipe diocesana para produção ou para a escolha de bons materiais. As equipes, como eu disse, dos regionais da CNBB, deve também fazer um encontro de trocas de experiências entre as dioceses. O que tem dado certo naquela diocese que a gente pode também implementar aqui. E onde for o caso, se todas as dioceses de um regional assumirem isso, eles podem preparar e distribuir um bom material. Essas equipes devem ter muito claro a diferença do dízimo para outras contribuições, de outras contribuições. Então, sempre ter na ponta da língua, ser pessoas bem informadas. O documento também vai nos falar sobre as diversas modalidades concretas de funcionamento da pastoral. Como? Onde que eu devo entregar meu dízimo? Tem um padrão para isso? Quando eu devo entregar meu dízimo? Quando e onde deve ser registrado essa minha entrega? Então, o documento diz, olha, existem várias modalidades, mas na diocese deve-se buscar a unificação disso. E o documento vai falar, o local mais comum no levantamento que eles fizeram é nas secretarias paroquiais, ou naquele chamado plantão do dízimo. Também tem muitos lugares que acolhem essa distribuição nas celebrações. Depois eles falam também que a forma mais comum é por carnê ou por envelopes com a identificação da pessoa. E eles falam também que neste levantamento descobriu-se que muitos fazem o débito automático. O documento já diz, olha,
esta contribuição por débito automático corre o risco de enfraquecer a consciência do dizimista e a corresponsabilidade. Então, eles não indicam esta forma do débito automático para as pessoas contribuírem com o seu dízimo. Eles colocam no número 51, sobre o recolhimento nas missas e celebrações. É bom esse recolhimento? O documento diz que sim, mas tomando cuidado para que não seja confundido com oferta. O que é oferta? E o documento lembra, é a oferta do pão e vinho, é a oferta do donativo à igreja e do donativo aos pobres. Então não deve ser confundido. Na minha paróquia, onde trabalho, uma vez nós fizemos essa coleta dentro da missa. E aí o canto escolhido pela equipe, pelos músicos, eles faziam referência ao canto que a gente canta na apresentação das oferendas. Então isso, segundo o documento, pode confundir a cabeça do povo. Eles escolheram aquele canto. O pão e vinho é para ti, Senhor. E aí eles começaram a cantar e isso confunde. Então o documento fala, se vai recolher o dízimo na missa, cuidado com o momento de fazê-lo, cuidado com o canto escolhido para que não confunda os fiéis. Ainda neste ponto, ele fala da legislação, onde deve ser registrado o dízimo. E ele diz, para a legislação brasileira, o que é o dízimo? O dízimo é uma oferta. Sendo assim, exige uma documentação comprobatória. De que forma? Das receitas e das despesas. Cada paróquia tem que ter isso, essa documentação comprobatória. A igreja precisa então registrar, e esse registro deve ser legalmente válido, registrando o valor que está entrando, registrando a entrega e recibo a todos que solicitarem. Sou dizimista lá na paróquia, eu exijo um recibo que estou dando dízimo. A paróquia é obrigada a entregar este recibo? O documento aponta que sim. Todo mundo que solicitar deve ter o seu recibo nas mãos. O documento ainda fala como deve ser legalmente válido essa administração do dízimo. Ele fala, olha, as paróquias devem administrar em conta de pessoa jurídica, nunca em conta de pessoa física. Então são esses apontamentos que o documento nos dá sobre a legislação do dízimo. Ainda sobre o recolhimento, eles colocam aqui uma outra forma. Tem dioceses, tem paróquias que assumiram o recolhimento nas casas. É bom este recolhimento nas casas? O documento vai apontar que pode enfraquecer a responsabilidade, além dos riscos. Se um missionário do dízimo vai recolher o dízimo na casa de um irmão e é assaltado no caminho, como fica? Então o documento diz também que esse recolhimento não seria adequado. Ainda sobre o registro, todos os dizimistas têm direito à privacidade. Olha, eu quero contribuir com o meu dízimo, mas eu não quero eu quero o anonimato, eu não quero que saibam quanto é o meu dízimo, qual é o valor que eu dou e não quero que esteja ali o meu nome. É possível isso? O documento diz que sim. O anonimato é possível e precisa ser respeitado quando a pessoa solicita. No número 55, ele fala sobre a divulgação periódica do que eu recebo no dízimo, dos resultados e da aplicação. Eu preciso mostrar, eu preciso demonstrar o que eu faço com o dízimo e quanto que é arrecadado. Só que aí ele coloca modalidades. Para os fiéis, como é que eu vou fazer essa demonstração? Ele fala então de apresentar percentual. Olha, nossa paróquia sempre arrecada tanto e este mês a gente chegou a 100%. Desses 100%, 20% são para os pobres, não sei quantos vai para ajuda supraparoquial e não sei quanto fica aqui. Então, por porcentagens, não falando de valores, por conta de riscos que a gente pode ter. Depois,
Para o conselho, aí ele diz, a apresentação ao conselho de economia e de administração, essa apresentação precisa ser pormenorizada, falando sim de valores. E a apresentação à Cúria Diocesana, diz ele, ainda mais pormenorizada. O documento nos fala sobre a linguagem que eu devo adotar para falar do dízimo. Aqui eu gostaria de ler, com a permissão de vocês, o que o documento fala. Qual que é a linguagem mais adequada? Será que eu estou pagando o dízimo? Então, no número 57, ele fala disso. Olha, pagar seria o mais adequado? Não. Por quê? Porque pode ser entendido como uma liquidação de uma dívida. Então, pagar não é a nomenclatura que devemos adotar. Precisamos abolir. Ofertar pode levar as pessoas a confundirem o dízimo com a oferta que se faz durante a celebração litúrgica. Então, não é tão adequado. Eu estou doando o dízimo. E aí o documento fala, doar se utiliza mais para uma contribuição espontânea ou solicitada por uma finalidade específica, doação. Então também não é adequado. Eu estou devolvendo o dízimo. O documento fala, devolver se relaciona facilmente com a devolução de um valor tomado por empréstimo. Deus me emprestou e eu estou devolvendo. Então também não é adequado. Consagrar o dízimo. O documento nos lembra, consagrar faz parte do vocabulário litúrgico, que fala sobre a realidade dos dons eucarísticos, ao altar, a votos religiosos. Então também não é tão adequado. Entregar o dízimo, e aí ele descreve o ato exterior, não trabalho interior de transmissão do valor ou do bem do fiel para a comunidade. Recolher descreve o ato de quem, em nome da comunidade, recebe o dízimo, a oferta ou a doação. Também não é adequado. O documento nos fala de 12 nomenclaturas aqui, então um pouquinho de paciência nesse sentido. Arrecadar está muito associado com o resultado do dízimo, principalmente quando é realizado durante uma celebração. Retribuir está associado a dar em troca, barganha. Contribuir, aí o documento diz, contribuir, por sua vez, é a opção mais adequada, porque inclui o significado de concorrer para a realização de um fim, tomar parte em algo comum, assumindo solidariamente a responsabilidade. E aí o documento fala, contribuir ou partilhar, são os termos mais adequados, porque fala contribuindo com o dízimo, os fiéis dão de si mesmo. Partilhando o dízimo, os fiéis dão do seu trabalho, partilhando o resultado do que tem, do fruto do seu trabalho, de seus rendimentos ou bens, a serviço do objetivo comum, que é a evangelização. Então, no tocante à linguagem, eles colocam essas duas nomenclaturas, contribuir e partilhar. No número 58, vai falar muito sobre a pastoral do dízimo e a relação com o Conselho Paroquial de Economia e Administração. Na diocese a gente chama, então, Conselho Paroquial CPEA, de Economia e Administração. Existe uma diferença entre os dois. O Conselho Paroquial de Economia e Administração, ele tem atribuições canônicas e também possui um regimento diocesano. Então, a relação da pastoral do dízimo com este conselho deve ser uma relação de trabalho, de modo integrado. Como eu posso fazer isso? Eu preciso trabalhar para que alguém da pastoral do dízimo esteja presente nas reuniões deste conselho, faça parte deste conselho. O número 59, ele fala sobre a relação da pastoral do dízimo com outro conselho, que é o Conselho Pastoral, CPAE, Conselho Paroquial de Ação Evangelizadora. Ele diz, aí sim, é uma relação mais significativa. Alguém da pastoral também deve estar nas reuniões e o dízimo, para este Conselho de Ação Evangelizadora, ele deve ser tratado como tema de planejamento e de avaliação. Sempre lembrando disso.
Então, a próxima sessão, ela fala sobre os agentes da pastoral do dízimo, a terceira sessão. Quem são os agentes da pastoral do dízimo? Então ele diz, visto que queremos que todos os dizimistas, todos os agentes de pastoral, façam essa experiência de fé, o que vai contribuir muito para que todos os fiéis sejam dizimistas é que os agentes de pastoral deem o testemunho. Eu sou catequista, sou dizimista. Eu sou ministro extraordinário da Sagrada Eucaristia, sou dizimista. Então é o testemunho quem fará crescer muito a adesão dos fiéis a essa experiência de fé que é o dízimo. Fala sobre os ministros ordenados. Os ministros ordenados devem ser dizimistas, devem contribuir com o seu dízimo, devem ser agentes da pastoral, conscientizando e motivando todos os fiéis a também contribuírem com o dízimo. Os demais agentes, os agentes da pastoral do dízimo, devem ser bem informados, devem estar bem entrosados, devem saber atuar em equipe, devem ser inseridos e ter bom trânsito entre as demais pastorais na paróquia e devem participar nos conselhos, como eu disse, de economia e administração e também da ação evangelizadora. No tocante à formação desses agentes da pastoral do dízimo, o que o documento nos indica? Ele fala de uma formação espiritual. O agente da pastoral do dízimo, ele deve ter a formação teológica e bíblica. O que é o dízimo? O que a Bíblia, o que a Sagrada Escritura me indica que é o dízimo? O que na teologia é entendido esta contribuição que dou na igreja, então na obra de evangelização. Depois, uma formação humana. Como eu devo ter o trato com as pessoas? Quais são as minhas preocupações com aquelas comunidades que mais precisam e com os mais pobres? Depois, uma formação também técnico-organizativa. Saber tabular, saber registrar. Então, são esses três campos de formação que o documento nos pede. Também nos pede uma formação diferenciada. Uma formação inicial, quando nós formos implementar, explicando tudo, e também uma formação permanente. Como deve ser essa formação? Com metodologia e com conteúdos adequados. Então, todos os anos aprofundando esta formação permanente. O número 65 fala que para esta formação, a diocese que optar pela implantação do dízimo deve buscar um material de muita qualidade. Por quê? Este material vai contribuir para que as pessoas tenham uma real clareza do que é o dízimo. Tem muito material aí, eu vi a formação na semana passada, o Padre Genival nos atentava sobre o cuidado com uma visão fundamentalista do dízimo, que pode mais dar medo nas pessoas do que levá-las a ter essa experiência de fé. O quarto ponto fala para nós sobre o dízimo na pastoral de conjunto. O dízimo na pastoral de conjunto. O dízimo na pastoral de conjunto deve ser visto na questão da solidariedade. Como é que eu vou trabalhar esta solidariedade na pastoral de conjunto? Vivenciando a catolicidade. O que é a catolicidade? Essa abertura universal que eu tenho aos outros. Então isso é a nota da catolicidade que a nossa igreja tem, essa abertura universal. Então, preciso bem trabalhar e bem viver esta abertura. Depois, a vivência da missionariedade. Jesus, ascendendo ao céu, deu uma missão à igreja. Levar o evangelho, a boa nova, a toda criatura. Então, quando sou dizimista, eu tenho que ter a consciência de que eu estou vivendo essas duas notas, essas duas dimensões da igreja. O dízimo sendo, então, meio ordinário de manutenção eclesial, me ajuda a entender a minha pertença à diocese, à igreja particular,
e me ajuda a aprofundar a compreensão da pastoral de conjunto. Como é que eu posso contribuir para que mais e mais pessoas conheçam a Jesus, conheçam o nome dele? Então, o dízimo me ajuda nisso. O número 69 vai dizer: para que isso aconteça, eu preciso conhecer as comunidades da paróquia. Conhecer verdadeiramente qual é a real situação delas. Também eu preciso conhecer e buscar a interação entre paróquias. Por quê? Isso vai alargar o sentido missionário do dízimo, para que as comunidades não se fechem em si mesmas. Aqui nós estamos abastados, aqui nós temos condições, mas a minha paróquia irmã aqui do lado não tem a mesma condição. Então, como nós podemos contribuir para que também eles possam ter acesso mais ao Evangelho e a meios adequados disso? É uma grande contribuição, então, o dízimo, para o sentido missionário e para a catolicidade. O dízimo atenderá na manutenção não só da paróquia e das nossas comunidades, mas eu preciso lembrar, o dízimo também ajuda atividades supraparoquiais. Quais são elas? Preciso conscientizar os fiéis que, contribuindo com o dízimo, eles ajudam, auxiliam na formação dos futuros padres, por exemplo, dos seminários. Ajudam na cúria, no andamento que tem a nossa diocese. Então, também conscientizar os fiéis que, contribuindo com o dízimo, eles estão ajudando nessas atividades supraparoquiais. E o documento fala onde conscientizar todos os fiéis. Aqui entra, o padre, na minha apresentação, falava da minha ligação com os catequistas. No número 71, o documento nos fala sobre a conscientização na iniciação cristã, a conscientização na catequese. Ensinar bem as crianças, jovens e adultos do significado do bispo, para que cada um contribua generosamente, apresentar o dízimo na catequese, e ainda no número 71 ele fala, apresentar o dízimo àqueles casais de noivos que pretendem contrair o matrimônio cristão. No número 72 fala do dízimo na formação dos futuros ministros ordenados, na formação dos seminaristas, na formação também daqueles candidatos ao diaconato permanente. Então, no seminário precisa ser ensinado, discutido, estudado o que é o dízimo, também contribuir para que os seminaristas pratiquem o dízimo no seminário. No número 73 fala na integração da pastoral do dízimo no Conselho Diocesano de Pastoral. Então, manter a participação da pastoral do dízimo, aqui na diocese chamamos CDAE, Conselho Diocesano da Ação Evangelizadora. A última sessão fala para nós da motivação permanente. Como é que eu posso motivar as pessoas permanentemente a contribuírem com o dízimo, a fazerem essa experiência de fé? O número 75 vai dizer: o dízimo é uma oportunidade de viver a integridade da minha fé. Minha relação com Deus também passa na ajuda que dou aos outros, aos outros e à minha comunidade. Também passa pelo bolso. Então, eu sou inserido na comunidade eclesial. Eu quero crescer na fé e este crescimento da fé também acontece promovendo o aprofundamento do dízimo na comunidade. Para isso, motivar permanentemente sobre o dízimo. A motivação pode ser realizada de várias formas. O documento nos diz que algumas dioceses optaram pelos missionários do dízimo. Eles fazem visitas às casas ou no material, como aqui na nossa diocese a gente tem aquele material para os grupos de rua. Nessas visitas, eles cadastram as pessoas para que elas possam receber correspondências. Por exemplo, no aniversário dela, ela que é dizimista, ela possa fazer parte e receber
essas correspondências da pastoral do dízimo. Também em algumas dioceses, como é o caso da nossa, foi escolhido, eu digo da nossa, mas algumas paróquias aqui escolheram um domingo fixo para conscientizar o povo. Então, ter um domingo para trabalhar essa conscientização do que é o dízimo. Depois ele aponta, a motivação permanente deve acontecer sobretudo no testemunho. Quem é catequista, quem é ministro, quem atua em alguma pastoral, deve dar esse testemunho. Olha, eu sou dizimista. Não porque eu quero barganhar com Deus, não é isso. Mas porque eu faço essa experiência de fé. Eu sou consciente de que ajuda os meus irmãos, de que ajuda a minha igreja e de que também é uma obra evangelizadora quando eu contribuo com o dízimo. O 78 ele diz que todas as paróquias devem assumir essa caminhada do dízimo, tendo essa consciência do dízimo e motivando a contribuição dos fiéis. A correta administração do dízimo, ela está condicionada. Por que eu devo ser tão transparente da administração desses bens? Por que eu devo ser tão transparente na administração do dízimo? Então, o documento nos aponta, está condicionada pela natureza religiosa. É a minha ligação com Deus. Eu não devo ser obscuro na administração do dízimo, porque é a relação dos fiéis também com Deus. Então, se eu escondo isso, se maqueio isso, eu não estou contribuindo para que essa relação dos fiéis com Deus, dos fiéis com a comunidade, seja uma relação harmônica. No número 80, ele pede à igreja e pede a todos nós uma sensibilidade evangelizadora. Em qual sentido? Eu opto pelo dízimo, mas por que optei pelo dízimo? Ai, padre, precisamos fazer aqui na nossa paróquia uma conscientização do dízimo. É louvável isso, mas por que tenho feito? E aí o documento no número 80 diz, seria muito triste que esta consciência viesse somente porque estamos devendo, somente porque queremos arrecadar mais. A implantação do dízimo, ela deve contribuir para que os fiéis aprofundem a fé. A solidariedade, ela faz parte da natureza do dízimo. Ainda no número 80 ele fala, como é escandaloso um fiel perceber que aqui nós temos muito e que tem outros lugares que não tem nada. Então precisamos lembrar disso. No 81 ele fala do papel das TVs e das rádios católicas em informar aqueles que assistem a sua programação do dízimo. O dízimo não é como a oferta que a gente dá às TVs de inspiração católica, não. Nas TVs tem que ser bem claro, olha, aqui você está contribuindo para esta campanha, mas seja dizimista na paróquia que você frequenta. O documento nos lembra disso. Evitar na diocese campanhas paralelas. Aqui nós temos uma associação de fiéis que está fazendo uma campanha do dízimo diferenciada daquilo que a diocese assumiu como caminhada. Não deveria acontecer. No 83, para essa motivação permanente acontecer, segundo o documento, eu preciso cultivar a visão integral do dízimo. É muito triste, então, repito, quando o motivo seja exclusivamente os dividendos da nossa paróquia para implementar o dízimo. Aí, já para conclusão, o documento vai nos falando que o dízimo decorre, então, dessa experiência que temos de Deus na nossa vida cristã. Isso precisa ser recordado permanentemente. Os ordenados devem estar envolvidos, este envolvimento com a vida das pessoas, com a conversa, com entender como é a vida de cada um. Depois a atuação dos agentes pastoral, uma gestão participativa e transparente. As experiências de colaboração fraterna devem ser exemplificadas e a experiência de colaboração missionária. Número 85, já na conclusão do documento, ele fala que é um documento de orientações e propostas. A CNBB não está aqui
tirando o papel de cada igreja particular, não, ela está propondo, não está impondo, e a referência é sempre a opção que a igreja no Brasil quer fazer pelo dízimo. A partilha dos bens e a solidariedade fraterna é um elemento da fé apostólica e da missão. Número 87, eles pedem, os nossos bispos pedem a intercessão da Santíssima Virgem nessa caminhada. E no número 88, eles encerram, eu até peço licença ao padre, que a oração final de hoje possa ser essa que o documento nos propõe, que todos possamos rezar no final. Então, este é um breve olhar sobre o livro. Espero não ter sido enfadonho, né? Falado muito, e quero ouvir as suas dúvidas, suas questões. Muito bem, Padre Erickson, muito obrigado pela sua colaboração. Vamos aqui à participação dos nossos irmãos que estão acompanhando. A participação da Gemina Guimarães Evangelista. Ela diz assim: boa noite, meu nome é Gemina, sou da comunidade Nossa Senhora de Fátima, no bairro do Medeiros. O dízimo da comunidade vai para a paróquia também? Aqui eu peço licença, padre, sim, em responder essa pergunta, porque aqui envolve uma questão legal. E eu, como ecônomo da diocese, aqui tenho as informações a serem dadas. Aqui nós temos que olhar para a questão administrativa de uma paróquia. Existem duas maneiras de se administrar uma paróquia na questão financeira. A primeira maneira de administração é aquela maneira que nós chamamos de uma administração descentralizada. Uma paróquia, ela é formada pela igreja matriz, a comunidade matriz, e as suas outras comunidades, as diversas comunidades. Existem paróquias que administrativamente cada comunidade tem no seu caixa. Então todos os recursos arrecadados naquela comunidade vai para uma conta da comunidade e é administrada pelo conselho da comunidade. Isto é o que vinha se fazendo na igreja nos últimos anos. Aqui nós precisamos tomar um cuidado. O documento, num certo ponto, ele diz que nós temos que nos atentar para o aspecto legal. Agora, no início do ano, no final do ano passado, saiu uma normativa da Receita Federal dizendo que se uma comunidade tem o seu caixa próprio, o seu recurso próprio e tem a sua equipe própria de administração, esta comunidade ela deve ter uma inscrição de CNPJ na Receita Federal. E isso não é possível, porque a comunidade faz parte da paróquia, ela usa o CNPJ da paróquia, Então, isso nos leva a repensar o modelo de administração da paróquia. E aí, nós precisamos olhar não só também para o aspecto legal, mas para também o aspecto de fé, de caminhada eclesial. Que aí vem, então, este segundo modelo, que aos olhos da Receita Federal não tem problema, mas também na questão de fé, na questão de eclesialidade, nós julgamos ser o melhor modelo. Veja, todas as comunidades de uma paróquia são como uma família, uma única família. Eu sempre uso essa comparação, quando um casal se casa, cada um tem a sua conta bancária. Quando eles se casam, eles têm uma comunhão de vida. O que fazem? Uma conta conjunta, e aí já não existe mais o meu dinheiro, mas o nosso. Esse deve ser o espírito da paróquia. Por isso, tem paróquias que administram com o caixa único. Todas as comunidades arrecadam,
Isto vai para um caixa e não existe o dinheiro da minha comunidade, mas o nosso dinheiro, o dinheiro da paróquia. Este caixa da paróquia atende às necessidades de cada comunidade. Né? Esta é a maneira que, eclesialmente falando, fomenta na comunidade o espírito de comunhão e não o espírito de competição. Porque muitas vezes a gente vê quando o caixa é dividido, cada um tem o seu, às vezes tem uma comunidade que tem dinheiro guardado lá de monte, a outra não tem nada e não são capazes de partilhar. Isso não é cristianismo. Né? A partilha, como o próprio documento diz, a partilha é necessária. Eu espero ter tirado a sua dúvida, Gemina. Eu não sei dizer qual é o modelo administrativo da sua paróquia, mas tomara que seja esse caixa comum. Depois, aqui a Adriana Rebelo, Padre Erickson, essa envolve a catequese. Padre, quero saber se não seria interessante a implantação do dízimo mirim, para que já sejamos evangelizados o quanto antes. Perfeito. Como é o nome dela? Adriana Rebelo. Adriana, agradeço a pergunta. Sim, o documento também nos fala dessas experiências do dízimo infantil, do dízimo mirim. Precisamos sim e podemos implantar isso na catequese, desde que, como o documento tanto nos fala, com reais motivações. Cuidado para já, quando criança, quando a gente fala de catequese, muito ligado ainda às crianças, mas cuidado para já na catequese não dar uma visão distorcida do que é dízimo. Senão, essa criança vai crescer e vai ter essa visão deturpada do que é dízimo. Olha, eu estou barganhando com Deus, então eu quero algo de Deus. Então, levar as crianças a terem essa experiência de Deus, motivando o que é realmente o dízimo, mostrando na Sagrada Escritura o que é aquela evolução que Padre Genival nos apresentava na semana passada sobre a revelação. O que é o dízimo para Jesus Cristo, o que é o dízimo para as comunidades cristãs. Então, nesse sentido, sim, precisamos implementar isto na catequese, desde que com as reais motivações. Temos também aqui uma dúvida do Valmir e da Creuza, e peço licença também para responder, Padre, essa pergunta. Devemos tratar como pastoral do dízimo e não como equipe? Veja, Valmir e Creuza, obrigado por essa pergunta, ela é fundamental. Estes dois termos, pastoral do dízimo, equipe do dízimo, mostra o sentido do trabalho que se tem em uma paróquia. Quando nós focamos num trabalho da equipe do dízimo, nós focamos na arrecadação de recursos. Esse termo, equipe do dízimo, geralmente está relacionado à arrecadação de recursos. E o documento insiste, Padre Erickson falou diversas vezes, temos que tomar cuidado para que não sobressaia a arrecadação de recursos. Por quê? Porque, e aí vem o termo pastoral do dízimo. O termo correto a ser usado é pastoral do dízimo. Mas nós só somos pastoral do dízimo quando o centro do nosso trabalho como pastoral do dízimo não é a arrecadação de recursos, mas o cuidado com a pessoa do dizimista. Quando o centro do meu trabalho pastoral é a pessoa do dizimista, eu estou fazendo pastoral. Como o Padre Erickson dizia, pastoral vem do termo pastor. Pastor é aquele que cuida, pastor é aquele que guia. Então, cuidar da pessoa do dizimista, guiar a pessoa do dizimista, formar a pessoa do dizimista. O recurso financeiro, ele é consequência do cuidado que eu tenho para com aquele meu paroquiano, aquele meu dizimista que frequenta a minha paróquia. Pois o Cristiano Pessotto diz, Padre, não é aconselhável débito automático. Porém, neste período de pandemia está sendo essencial a devolução do dízimo por débito automático.
Veja, Cristiano, o documento não diz que é proibido. Aqui precisamos nos atentar. O documento faz um alerta. Aquele que faz a contribuição do seu dízimo por meio de débito automático, ele pode correr um risco. Ele tem que estar atento para não incorrer nesse risco. Qual é o risco? De uma certa maneira, não viver em profundidade a experiência do dízimo. Porque, vamos olhar um pouco, quando a gente coloca uma conta em débito automático, com o tempo a gente até esquece que está lá, que chegou o dia de contribuir, é algo automático. E isso, quando tudo se torna automático, a gente corre o risco de fazer essas coisas, de banalizar essa experiência de fé. Não é proibido. E nesse tempo de pandemia, é a única maneira que nós temos. Mas não é aconselhável porque eu corro esse risco. Agora, se eu me policiar para não banalizar o meu dízimo como experiência de fé, eu posso fazer por débito automático, eu posso fazer via cartão de crédito, cartão de débito. O que eu não posso é banalizar essa experiência de fé. Fazer de qualquer jeito, cair no automático. Tinha um diretor espiritual no seminário, na minha época, Padre Erickson, que ele dizia, quando nós nos aproximamos do sagrado, o grande perigo que a gente corre é de banalizar aquilo que é sagrado. E o dízimo é sagrado. Vimos semana passada com o Padre Genival. O dízimo que você entrega é consagrado ao Senhor. É sagrado. Se é sagrado, temos que usá-lo e fazer esta experiência com a maior profundidade possível. A Márcia Riso diz, Padre, se o dizimista fizer mais que uma entrega de dízimo no mês, fornecemos o mensal para ele? Sim, Márcia, fornecemos o recibo mensal. Agora, se ele também quiser ter o recibo a cada contribuição, isso também ele pode fazer. A Adriana Rebelo diz assim, Padre, é aconselhável a pastoral do dízimo dar lembrancinhas de aniversário de casamento e natalício? Pode ser confundidas como recompensa? Olha, novamente obrigado pela pergunta, Precisamos sempre dessa consciência. Não é porque eu sou dizimista que eu ganho mais, Aí eu faço essa experiência de fé e aí eu vou ganhar mais. Mas o documento mesmo fala dessa motivação permanente nas correspondências. Então essas lembrancinhas, cada paróquia vai analisar se está correto ou não. Mas o documento nos aponta mandar uma carta, felicitar, lembrar, olha, você é importante. Este cuidado pastoral, a coordenação paroquial deve pensar, sim. Olha, é aniversário de casamento deles. Louvamos a Deus hoje o matrimônio de vocês. Louvamos a Deus por contribuírem conosco nesta evangelização. Agradecemos essa experiência que vocês têm com Deus, que também transborda e chega até nós na ajuda da comunidade. Então eu penso nesse sentido, Cada paróquia vai ver a forma de fazer esta correspondência, às vezes por uma lembrancinha ou mais, ou outra coisa, mas sempre é a conscientização, que isso não banalize a experiência de fé dos cristãos, porque pode acontecer que neste mês o padre optou por dar a lembrancinha para os casais tal, mês que vem ele optou em outro, e aquele casal daquele mês falou, nossa, mas esse mês foi mais bonito que do mês que eu completei, por que o padre gosta mais desses casais do que do meu mês? Então tudo a gente tem que trabalhar na consciência, penso eu. Muito bem. Temos aqui o comentário da Vanessa Cássia Castro Moricone. Eu vivi em casa o fruto do testemunho da fidelidade na partilha do dízimo. Que legal, Vanessa, que bom. E aí, então, agora eu quero convidar você, Vanessa. Se você quiser, escreva o seu testemunho e manda para nós.
Eu vou pedir para a nossa secretária, que está aqui conosco, digitar aí nos comentários o nosso e-mail aqui do Economato. A Maria Laura vai colocar, economato@dj.org.br. Manda neste e-mail o seu testemunho, que na primeira oportunidade nós teremos a grande alegria de testemunhar. Como o documento falou, o testemunho é muito importante, porque o testemunho edifica, faz a comunidade crescer. Vamos ver mais uma pergunta. Muita gente agradecendo o Padre Erickson pelas suas palavras, né? Pessoas aqui dizendo: Padre, é aconselhável, a mesma, né? Dar alguma lembrança para o dizimista, fazer sorteio de algo no fim da missa, para que outras pessoas sejam motivadas à prática do dízimo? Como eu disse, o documento aponta tomarmos sempre cuidados. Por exemplo, como padre eu não posso falar: olha, todos os dizimistas fiquem em pé, que hoje vocês vão receber uma bênção especial. E aquele que não é dizimista fica como, né? Fica todo tímido ali. Ou, olha, hoje vai ter um grande sorteio, mas só para quem é dizimista. Então, de alguma forma eu não estou contribuindo para a consciência. De fato, parece que eu estou barganhando. Olha, quem é dizimista ganha, quem não é fica chupando o dedo. E não deve ser assim nas nossas comunidades. A gente tem que trabalhar a conscientização. Olha, quem é dizimista, quem é fiel aqui, nós queremos contribuir nessa caminhada de fé de todos. Então, como eu disse, depende muito daquilo que o seu padre, o seu pároco assumir, mas sempre tendo cuidado desta linguagem, como está sendo apresentada e tudo mais, esta forma de carinho aos dizimistas. Porque pode acontecer também, é a pastoral do dízimo que está dando lembrancinha aos dizimistas. Aí a pastoral, os ministros vão dizer: nós também fazemos parte da pastoral litúrgica e queremos hoje, mensalmente, sortear algo para os nossos ministros. A catequese, mensalmente queremos. Então, tomando os devidos cuidados, né? Trabalhando a conscientização dos fiéis nesse sentido, algumas iniciativas são válidas sim. A Rô Fontolan vai numa pergunta mais ou menos nessa linha. Vejo igrejas que escolhem um determinado dia para parabenizar os dizimistas, aniversário, casamento. Qual a opinião? Isso incentiva outras pessoas? Sim, Rô, incentiva sim, você ressaltar, parabenizar, né? Eu posso contar aqui a experiência que eu tinha na minha última paróquia. Hoje eu não tenho uma paróquia, eu estou liberado para o serviço da diocese, mas eu posso ali contar uma experiência. Nós tínhamos o seguinte costume: todo final de semana, nas intenções de missa, nós, antes de começar a missa, a gente dizia: olha, esta missa nós vamos celebrar em ação de graças pelo aniversário dos dizimistas, fulano, 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 pelo aniversário de casamento, porque isso faz com que não se entenda o dízimo como um prêmio. Eu dou o dízimo e recebo um prêmio, mas o dízimo é expressão da comunhão na comunidade, né? A comunidade que está cuidando, e não existe maior cuidado do que rezar por aquela pessoa. Por isso é positivo sim lembrar o aniversário, é positivo sim você mencionar, né? Porém, sempre tomando o cuidado para que não soe como privilégio dos dizimistas, né? Isso é muito importante, né? Vamos continuar aqui. O João Pereira: tá muito bom estas lives, poderíamos continuar a fazer quando passar a pandemia. João, eu creio muito que a igreja nessa pandemia está descobrindo uma nova maneira de evangelizar, né? Estamos sendo forçados, e esse forçar a utilização veio para ficar. Pode ter certeza, nós da Pastoral do Dízimo estamos planejando muitas formações via rede digital ou outras plataformas que possamos chegar aí na sua casa, né?
Arnaldo da Vila Marlene, Padre Carlos, a paróquia pode divulgar o valor mensal do dízimo? Pode. Não existe uma lei que diz que não pode. O que nós precisamos tomar cuidado é com a segurança da paróquia, do padre, né? Hoje, falar em valores é muito perigoso, né? Existem muitas maneiras de se prestar contas sem falar valores, né? Agora, isto vai da decisão do Conselho Paroquial de Economia e Administração. Se o padre e o seu conselho achar por bem falar valores, não é proibido, né? Eu penso que não é aconselhável. Eu sofri na pele, né, o que é o risco que se corre quando se fala de valores, né? Na minha primeira paróquia, botava lá na parede, né, o balancete da paróquia com os valores, e numa noite eu fui surpreendido na casa paroquial por assaltantes, fui baleado, porque eles diziam que queria o dinheiro que tinha lá no valor do balancete. Então precisamos tomar cuidado, né? Eu não aconselho divulgar valores para o povo, publicamente, mas o conselho precisa ter a prestação de contas pormenorizada, né? Aline Martins Estela, boa noite, meu nome é Julie Anderson, pertenço à paróquia Santo Antônio de Pádua, no Engordadouro. Minha dúvida é sobre quando me perguntam sobre o valor a partilhar, como devo orientar? Tem que ser os 10%? Obrigado, Julie Anderson, pela pergunta. Na semana passada, o Padre Genival explanava um pouquinho sobre isso e também aquilo que é mandamento da igreja. Os fiéis colaboram com a igreja segundo as suas possibilidades. Quando nós falamos de dízimo, de fato, a palavra está muito ligada aos 10%. Mas os cristãos não damos 10%. Os cristãos damos a vida. Então, talvez na sua experiência de fé, você neste mês quer contribuir e pode contribuir com a sua comunidade com 12%. A sua experiência de fé no dízimo começou com 5% até chegar aos 10%. Então, é segundo as suas possibilidades. É claro que nós sabemos, como o padre trabalhava aquela questão, né? Os 10%, biblicamente, pertencem a Deus. Então, eu vou trabalhando, eu vou me esforçando para conseguir chegar, né, nessa porcentagem, mas se não consigo por hora, eu vou ofertar aquilo que eu tenho. Mas cuidado, dízimo é aquela oferta periódica, dízimo deve ser uma contribuição diferente. Ah não, então este mês eu vou dar R$2. Não, dízimo não é esta oferta, essa coleta que se faz. O dízimo, quando receber, quando eu tiver ali a entrada do meu pagamento, do meu salário, é aquilo que eu vou tirar e já pensar para a comunidade. Eu vou contribuir, eu vou partilhar com a minha comunidade com isso que eu tenho. Mas o valor, segundo o Catecismo da Igreja Católica, é segundo as suas possibilidades. Não coloca mais porcentagem. A Fátima, da paróquia Jesus de Nazaré, devemos identificar os dizimistas com relação aos valores oferecidos? Fátima, o documento ressalta que os dizimistas têm o direito de se manter, no anonimato. Veja, eu não posso publicar a relação dos nomes e quanto cada pessoa deu, porque isso pode constranger as pessoas. Porém, na contabilidade, na secretaria paroquial, pelo cadastro, que quando é feito, que se tem um número, o código do dizimista, se lança aquele código e o valor. A única pessoa que sabe quem é a pessoa e quanto doou é quem faz esse lançamento, que ela está sob sigilo. Então, o valor, o nome, precisa sim estar no cadastro da paróquia. O que eu não posso é tornar isto público, tá bom?
Boa noite, meu nome é Mirtes Tolentino. A Mirtes, lá da paróquia Nossa Senhora de Fátima. Boa noite, Mirtes. Não sei se já foi falado, pois entrei mais tarde. Perdeu hora, né? Quando casados, cada um deve contribuir separado ou deve se fazer em um só? O documento, ele ressalta, Mirtes, que o dízimo é pessoal. Cada pessoa faz a sua experiência. Ah, padre, mas nós somos casados, o dinheiro é nosso. Tudo bem, né? Mas o importante é que cada um faça a sua experiência. Então, você, em comunhão com seu marido, vai determinar qual é o valor, né? Porque a palavra de Deus diz, cada um dê conforme decidir em seu coração, qual é o valor, se divide em 2 envelopes e cada um com o seu faz a experiência, porque é uma experiência pessoal, é uma experiência de fé de cada pessoa. Eu não posso fazer a experiência do dízimo pelo Erickson, ele é que tem que fazer. Por isso o documento deixa bem claro que o dízimo é uma experiência pessoal. Vamos lá. Muita gente agradecendo que a live tem sido muito esclarecedora. Devia continuar. Vamos ver se tem mais perguntas, porque o horário urge, voa. O Emerson Coletti, o nosso secretário pastoral, ele diz: há paróquias que estabelecem um final de semana para divulgação do dízimo nas celebrações eucarísticas e da palavra. Como realizar essa divulgação nos tempos fortes da igreja, de forma que não diminua o sentido do que se celebra? De uma forma prática e exemplar, pode-se manter um canto fixo referente ao dízimo nestes tempos fortes? Como sempre, o Emerson nas questões litúrgicas, Padre? Você quer dar sua opinião, mas eu acredito que isso é tema para uma live com o assessor da Comissão Diocesana de Liturgia, né? Obrigado, Emerson, pela pergunta, sempre contribuindo conosco. Então, vamos lá. O que nós cantamos? Nós cantamos na celebração a fé. Como eu tentei explicar aqui, a contribuição do meu dízimo pode ser entregue sim numa celebração eucarística ou na celebração da palavra. E aí naquele momento específico, aí poderia sim cantar um canto. O que eu não posso fazer, pelo menos no meu ver, o padre Carlos já foi assessor da comissão, pode falar bem melhor, é que nós não tematizemos a missa. Colocar de canto final até o canto, de canto inicial até o canto final, toda a temática do dízimo, se no evangelho naquele dia não se está falando disso. Eu não posso tematizar a missa, porque o tema da missa é Cristo Jesus e seu mistério pascal. Então, eu posso sim ter o segundo final de semana do dízimo e na hora que os fiéis forem ao altar ou na forma de contribuição ali, colocar ou o canto final ou o canto deste momento para o dízimo. E aí a gente tem até CDs, tem padres que se propuseram a fazer hinos para este momento e a gente deve buscar, levando sempre em consideração, cuidado com aquilo que como a gente apresenta o dízimo. Também nós não queremos valorizar demais o dízimo e desvalorizar, empobrecer as nossas liturgias, o mistério a ser celebrado. E uma das coisas também, Erickson, que nós temos que tomar cuidado é de não manipular a palavra de Deus para falar de dízimo, né? Porque se a liturgia da palavra daquele final de semana permite entrar nesta questão, ela leva a esta questão, você pode até incluir, mas às vezes a gente percebe que se faz um esforço tão grande para enfiar o dízimo na homilia. E a homilia é para falar da palavra de Deus, não é para enfiar um assunto, né? Isso pode ser perigoso, instrumentalizar a homilia, a palavra de Deus. Para isso a liturgia, e você sabe muito bem, Emerson,
nós podemos, dentro da liturgia, fazer admoestações. Em diversos momentos, pode-se ter, em alguns momentos, admoestações sobre a questão do dízimo, sem ferir o tempo, sem ferir a liturgia. A participação do Carlos Matos, o nosso seminarista. Falar de dízimo é sempre muito complicado, mas essas palavras nos ajudam a entender o belo trabalho da pastoral do dízimo e encorajam seus agentes a dar voz e vez em suas paróquias. Muito obrigado, Carlos, pela sua colaboração. Eu penso que falar de dízimo não é complicado. O problema é que nós criamos na igreja uma cultura negativa do dízimo. Esse é o grande problema. Falar do dízimo é fundamental. Porque quando a gente fala do dízimo, a gente leva as pessoas a uma experiência de fé. E esta experiência de fé transforma a vida de muita gente. Padre, seria legal apresentar ao dizimista um fechamento anual da sua contribuição, uma espécie de um extrato anual? Nossa. Bom, importante seria que o dizimista soubesse, olha, talvez você tenha esquecido naquele mês da sua contribuição, talvez um feedback. Nós sabemos, a pessoa talvez esqueceu, a pessoa perdeu ali o envelope, a pessoa talvez de alguma forma extraviado, não sei, pediu que alguém entregasse e não foi. Então, para o dizimista, esta conversa de pastoral, dialogando com ele, olha, neste mês, neste ano, você tanto contribuiu para a nossa paróquia e tudo mais. Mas, de novo, tomando os cuidados para o dízimo não parecer outra coisa, né? Olha, aqui tá aqui o seu extrato. Nesse crediário você esqueceu a segunda parcela, viu? Não vai? Então, tomando o cuidado sempre. Como essa motivação vai ser feita? Penso que tá aí a chave, né? Como essa motivação, como essa conversa vai ser feita? É só cobrança? É só jogando louros? Olha, graças a Deus que você, olha, é um dos que mais ajudam na nossa paróquia. Então, tudo precisa ter esta dose aí este sabor de evangelização também. A pessoa tem que entender. Na minha caminhada, eu contribuí para a paróquia. Olha, o que foi feito não só com o seu dízimo, mas com o dízimo da paróquia. Eu acho que, não sei, o Padre Carlos pode até dizer melhor, mas para a paróquia, sim, olha o que foi feito com o seu dízimo durante este ano. Nós conseguimos construir a comunidade, nós fomos fiéis, com o seu dízimo você ajudou na formação dos seminaristas, neste ano tivemos 4 ordenações, você também é responsável por isso. Então, a cada ano eu penso deste fechamento para a paróquia. Não sei se individualizado, Padre Carlos. Eu aconselho a só fornecer o extrato para aqueles dizimistas que requisitarem. Se algum dizimista chegar à secretaria e disser, olha, eu gostaria de saber quanto eu contribuí nesse ano, a secretaria imprime o extrato e faz a apresentação. A Thais Helena Cândido, quero saber sobre esse documento que nos foi apresentado. Será entregue para as paróquias? Thais, este documento, o dízimo na comunidade de fé, você pode encontrá-lo na internet, lá no Google, se você digitar documento 106 da CNBB, você pode encontrar esse documento lá. Tá? E também você pode encontrar em qualquer livraria católica que seja boa. Livraria católica boa tem documentos da CNBB. Nós temos aqui em Jundiaí a Agnus Dei, outras cidades da diocese, eu não sei de que cidade você é, outras cidades temos também livrarias que tem esse documento baratinho, se eu não me engano custa 10 ou 11 reais, ele é baratinho, você pode encontrar, tá bom? Linguagem acessível também, né? Uma linguagem muito acessível, muito boa. Ivone Faria, padre, pode tirar dinheiro do dízimo para pagar um funcionário ou comprar material para a igreja? Veja, Ivone, que no documento o dízimo fala das dimensões.
Pagar o funcionário, comprar material para a igreja é a dimensão eclesial. Você gosta de chegar na igreja e encontrar a igreja limpa, perfumada, bem arrumada, com flores, né? Organizada. Para isso precisa de funcionário, para isso precisa de energia elétrica, precisa de flores. Então, uma parte do dízimo é para isso. Outra parte vai para a dimensão religiosa, né? Para o culto. Né? Outra parte para a missão, né? A dimensão missionária, ajudar naquela realidade de missão. Por exemplo, aqui a paróquia Santo Antônio do Anhangabaú, todos os meses, envia uma parte do dízimo para a missão em Pemba, na África, onde está lá o nosso padre Adriano. E uma outra parte do dízimo é a parte caritativa, cuidado aos pobres. Poderia, Massal Terasaka, poderia essas lives serem para todos os dizimistas da paróquia, não somente para os agentes. Massal, a live vai estar disponível na página da Diocese, você pode compartilhar aí com quantas pessoas você quiser, tá bom? Denis Brito, em minha paróquia o dízimo é entregue durante o ofertório da missa. Pelo documento não seria o ideal. Faria uma coleta separada? Sim. Obrigado, é o Denis, né? Deus abençoe, Denis, pela pergunta, ajuda muito. De fato, ali o documento apresenta que não é o adequado entregar naquele momento das oferendas, no momento dos donativos à igreja e aos pobres, para não criar essa confusão de serem a mesma coisa. Então, um momento separado. Quando trabalhei com o Padre Carlos, ali na paróquia Nossa Senhora de Fátima, nós o fazíamos depois, antes ainda do hino de louvor, no domingo específico do dízimo. Então nós colocávamos ali, antes do hino de louvor, esta arrecadação, essa contribuição do dízimo. Algumas paróquias optam pelo final da celebração. Então o momento desta entrega do dízimo ele tem que ser diferente, sim, da parte das oferendas. E aí, criando o momento ou adequando, como disse o padre. Por que naquele momento? É quando nós estamos colocando as nossas intenções para o sacrifício a ser celebrado. Então nós estamos colocando a nossa vida, tudo que somos, tudo que temos, naquele momento. Então o padre Carlos sugeria assim, mas a sua paróquia, seria bom ver com o padre, com o conselho, com a pastoral, qual seria o momento mais adequado de fazer esta partilha do dízimo. Wagner Lima, ali da paróquia Santa Terezinha. Padre, seria interessante comentar, pois tem agentes de pastoral que acreditam ser dizimista com o seu trabalho, né? Aquela velha história, né? Eu não contribuo com o dízimo porque eu já trabalho na comunidade. O meu dízimo é o trabalho na comunidade. A diferença, né? O dízimo é essa contribuição material periódica. O seu tempo, ele é necessário sim. O seu trabalho evangelizador é necessário sim. Mas como o documento nos apresenta, os agentes de todas as pastorais também devem ver o dízimo na integralidade da fé. Verdade, estou oferecendo o meu tempo à igreja, mas o meu tempo não é remunerado. Olha, o tempo que eu estou dando, o padre teria que pagar uma outra pessoa. Já que não está pagando, o dinheiro que ele me pagaria é o meu dízimo. Não é isso. É uma visão deturpada do que é o dízimo. Então, sempre trabalhar a consciência. Dízimo não é essa remuneração de tempo que a gente tem. Não é a remuneração de tempo de catequista, de um agente pastoral. Não é isso. O dízimo é essa experiência integral de fé. Eu vou caminhando e aprofundando a minha fé, eu vou entendendo mais a função do meu dízimo na relação com Deus, na relação com a igreja, na relação com a missão, chegar a mais pessoas e na relação com os pobres. Mesmo porque, né, Padre Erickson, a contribuição do dízimo, ela é uma experiência pessoal de fé. Quando eu contribuo com o dízimo, eu estou desenvolvendo, trabalhando, eu estou fazendo essa experiência de fé que me faz crescer, amadurecer na fé
como cristão, né? Eu sempre digo que a melhor maneira de se educar naquela questão que se fala da providência de Deus é fazer a experiência do dízimo. Ninguém cresce nesta experiência de se lançar nas mãos, na providência de Deus, senão pelo dízimo, né? Porque o dízimo é um arriscar-se, o padre Genival dizia isso, né? É um arriscar-se, é você tirar algo que você poderia estar ali na sua conta bancária, na sua carteira, fazer tal coisa, né? Para devolver a Deus, para contribuir para a necessidade da comunidade, né? E Deus vai cuidar de você. Como a igreja cuida dos paroquianos, Deus cuida dos seus filhos. E Deus cuida dos seus filhos fiéis na fidelidade ao dízimo pela providência. Deus jamais deixa faltar. Pelo contrário, quanto mais generoso você é na sua contribuição, na sua partilha, mais Deus se torna presente e atuante na sua vida. Não que Deus vai te dar mais de volta, não. Deus pode não te dar um centavo de volta, mas Ele vai te dar graça. Ele vai te dar uma experiência de fé que vai te fazer realmente sentir-se amado, protegido por Deus, né? Então, por isso é necessário. O dízimo é essa experiência de fé, né? Então, quanto mais eu entendo o dízimo, mais está se cumprindo aquele meu pedido a Jesus, aumenta a minha fé. Eu entendo o dízimo e minha fé também vai crescendo. Então, como disse o Padre Carlos, se minha fé vai crescendo, eu vou entendendo Deus no cotidiano da minha história, sem precisar com isso barganhar com Deus. E a minha fé vai crescendo nesse sentido. E nada como ter bons assessores, né? A Marta, coordenadora da região pastoral 4, da pastoral do dízimo, ela está informando aqui: padre, o documento custa R$6, né? Então, olha, eu dei o preço de 2. Né? Documento então, olha, 106, R$6. Pois é, documento 106 custa R$6, viu? Olha, baratinho, dinheiro de Coca-Cola, né? Deixou de tomar uma Coca-Cola, você compra o documento da CNBB, né? Muito bem, já extrapolamos o tempo, a nossa previsão era ficar com vocês durante 1 hora, já se vão 1 hora, 27 minutos e 40 segundos, né? Precisamos encerrar a nossa live, então eu gostaria de convidar o Padre Erickson para suas considerações finais e logo após rezaremos a oração que ele propõe e daremos a você a bênção de Deus. Queria agradecer, né, parabenizar a Pastoral do Dízimo, essa implantação diocesana, esse caminho diocesano que estamos fazendo, como nos aponta o documento. É tempo de sensibilização, é tempo de aprofundarmos a consciência. Você que aqui está também seja um testemunha. Dê o seu testemunho do que é ser dizimista, do que é ter essa experiência de fé. Então, Padre Carlos, agradeço, eu faço votos que seu trabalho diante também desta pastoral e aqui na Diocese seja muito feliz, profícuo e nos ajude, os padres, as comunidades, a sempre crescermos também na experiência de dízimo. E você que acompanhou com paciência esse momento, quero agradecê-lo e pedir as suas orações para mim, por todo o clero, também para que logo cesse essa pandemia, que logo estejamos juntos presencialmente, pertinho. Esse é meu desejo a você e a sua família. Então, muito obrigado, Padre Erickson, mais uma vez. Também quero agradecer aqui, se nós estamos do lado de cada câmera, né? Tem várias pessoas do lado de lá, né? Então, quero agradecer o Guilherme, da nossa pastoral da comunicação, nosso setor de comunicação aqui da Diocese, o Carlos, que é responsável pelo TI, porque olha a parafernália que esse povo montou aqui nesta sala e a coisa não vai, e fio daqui, fio dali. Muito obrigado, Carlos, pela sua dedicação, pelo seu serviço. E também a Maria Laura, que é a secretária aqui do Economato,
que nos acompanha, nos ajuda, nos assessora. Muito obrigado. Deus recompense a vida de vocês. Também quero agradecer vocês que ficaram conosco, que acompanhou conosco as lives nestas 2 semanas. E eu quero dizer, não paramos por aqui. Logo, logo vamos divulgar outros momentos para vivermos esta formação da Pastoral do Dízimo. E já quero adiantar, a campanha missionária do dízimo deste ano, na Diocese de Jundiaí, terá como tema: dízimo, sinal de gratidão, ato de fé. Estamos preparando com muito carinho esta campanha que nós viveremos no mês de novembro, como nos pede o documento 106, e vocês terão muitas novidades. Quero agradecer imensamente, de coração, a participação de cada um. Não vou ficar falando aqui, porque tem muita gente agradecendo, se manifestando. Quero agradecer a cada um. E convido então agora todos nós para rezarmos a oração que o Padre Erickson nos propõe, e no final convido o Padre Erickson para, junto comigo, dar a bênção para você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai Santo, contemplando Jesus Cristo, vosso Filho bem-amado, que se entregou por nós na cruz, e tocado pelo amor que o Espírito Santo derrama em nós, manifesto com esta contribuição minha pertença à Igreja, solidário com sua missão e com os mais necessitados. De todo o coração, ó Pai, contribuo com o que posso. Recebei, ó Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre cada um de vocês, sobre a sua casa, sobre a sua família, a bênção e a proteção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite e fiquem atentos às nossas redes sociais, aos nossos canais de informação da Diocese, que logo, logo divulgaremos novas iniciativas da Pastoral do Dízimo. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite. Deus abençoe.